Bom, boa noite a todos. Vamos dar início então a mais uma aula de Direito Processual Penal 2, onde nós vamos continuar a falar sobre o assunto de apelação, né? Estávamos falando da regularidade, ou seja, quais as formas que eu tenho para interpor o recurso de apelação. Então, nós falamos duas formas. Eu posso interpor ela verbalmente, numa audiência, por exemplo, num júri, que o juiz determinará que se reduzirá a termo, constará no termo de audiência, na ata de audiência, e você interpôs, então, o recurso de apelação. Ela pode ser por petição, né? Essa petição pode ser protocolada diretamente no fórum, se o processo for físico, ou pode ser protocolado eletronicamente, ou até mesmo por fax, né? Na Lei 9.899, cujo original deve chegar no processo 5 dias depois de vencido o prazo, tá? Sob pena de não recebimento, certo? Então, essas são as formas que você tem para interpor o recurso de apelação. Porque aqui, diferentemente do processo civil, você tem dois momentos. Você interpõe e depois oferece as razões. Ah, mas eu posso oferecer as razões junto com a interposição? Pode, como no processo civil. Processo civil você apela já tudo junto, né? Você fala para o juiz que você está apelando e com as razões, você não tem como fazer separado. Agora, no processo penal é possível que se faça separado. Você só fala para o juiz que você está recorrendo da decisão, interpondo o recurso de apelação, seja no fundamento no 5931, 5932 ou 5933 do Código de Processo Penal, e o juiz, então, ele vai receber a sua apelação e aí sim ele vai te intimar para você apresentar as razões de apelação. Tanto o Ministério Público também é a mesma coisa, certo? Agora, pode ser que se ele der a sentença e audiência e você fala que quer interpor a apelação, vai ser reduzido a termo, constando na ata de audiência, e o juiz diz, olha, você já sai intimado para apresentar as razões. Então, aí você tem o prazo de 8 dias para apresentar as razões. A parte contrária, mais 8 dias para apresentar as contras-razões de apelação. Então, razões, 8 dias, contras-razões, 8 dias, certo? Exceto no juizado especial. No juizado especial é diferente, é igual ao processo civil. Você tem 10 dias para apelar, ou recurso inominado, também chama assim o artigo, são as hipóteses do artigo 82, caput da Lei 9.099, né? E o artigo 76, parágrafo 5º, da Lei 9.099, de 95, que trata do cabimento de recurso de apelação. Então, lá são 10 dias para você interpor juntamente com as razões, como igual no processo civil. Você não tem a faculdade de interpor e depois apresentar as razões. Já no processo aqui ordinário ou sumário, que tramita na justiça comum, você pode ter esses dois momentos. Só interpõe, depois apresenta as razões. Você vai ser intimado para apresentar essas razões, né? E aí eu até expliquei, olha, e se o advogado não apresentar no prazo de 8 dias? Bom, vamos lá, o prazo fatal é para você interpor. E aí conta da última intimação, né? Se o réu está preso, tem advogado constituído, ele vai ser intimado lá na cadeia da sentença e vai ser publicado no Diário Oficial para o advogado. Então conta da última intimação. Então o preso foi intimado um mês atrás, não falou que não queria apelar, não falou nada, e agora eu sou intimado, né? No Diário Oficial. Eu tenho que apelar no prazo de 5 dias, sob pena de transitar em julgado. Sob pena de transitar em julgado. Então, esse prazo para você interpor a apelação, ele é fatal. Né? Ele é fatal. Vai ocorrer o trânsito em julgado. É lógico que pode ocorrer causas de suspensão do prazo, né? Somente nessa época de pandemia, processo físico, né? O processo digital um pouco menos, mas o processo físico pode ocorrer a suspensão do prazo,
Suspensão por férias forenses também suspende o prazo. Tá certo? 5 dias para você interpor, exceto no juizado especial, que são 10 dias. Né? No juizado especial, são 10 dias para você interpor juntamente com as razões. No processo comum, sumário ordinário, na justiça comum, são 5 dias. Certo? Esse prazo, então, é estabelecido. É para você interpor o recurso de apelação. Tá? E você terá, então, 8 dias para apresentar as razões. A parte contrária, 8 dias para apresentar as contrarrazões. Pode ser que tenha sim, pode ser que as duas partes sejam sucumbentes. Então, as duas partes apelaram. Então, eu vou oferecer as contrarrazões no recurso do Ministério Público, né? E ele vai oferecer as contrarrazões no meu recurso. Tá? Então, você vai oferecer razões e contrarrazões. Ministério Público, razões e contrarrazões. Certo? Quando os dois recorrem. Tá? Isso no prazo de 8 dias. Mas esse prazo de 8 dias, caso o advogado não cumpra esse prazo, isso não significa que o apelante será prejudicado. Porque é uma mera irregularidade. Se o advogado não apresenta as razões no prazo de 8 dias, o juiz poderá multá-lo nos termos do artigo 265 de 10 a 100 salários mínimos e irá comunicar o réu para constituir novo advogado no prazo de 5, 10 dias, sob pena de ser-lhe nomeado um advogado dativo. Tá? Porque ele não tem culpa de ter escolhido um mau advogado que foi negligente, porque apresentou as razões no prazo legal, ou não ofereceu as contrarrazões no prazo legal. Certo? Aí ele tem direito de constituir um novo advogado. Se ele não constituir, o juiz vai oficiar a Defensoria Pública, que o próprio defensor poderá fazê-lo, ou será nomeado um advogado que tem um convênio com a Defensoria Pública do Estado para fazê-lo. Certo? Agora, nós já explicamos sobre isso também em outros recursos. Havendo a divergência entre a vontade do réu apelar, né? Aliás, a vontade do réu em não apelar e a vontade do advogado apelando, nesse caso, nós já entendemos, já falamos sobre isso, para a jurisprudência, o que vai valer é a vontade do advogado, que tem o conhecimento técnico e saberá o que é melhor para o seu constituinte. Então, se ele entende que a sentença não foi justa, não foi correta, ele quer apelar e o réu não quer, vai prevalecer a vontade do advogado, o juiz recebe a apelação, manda processá-la, cumpridas as formalidades, envia ao tribunal. Certo? Isso em termos de jurisprudência é o que prevalece. Agora, a doutrina já sustenta de maneira oposta, né? A doutrina sustenta que quem pode o mais, pode o menos. O que seria o mais? Se o réu pode até mesmo revogar os poderes outorgados ao seu constituinte, que dirá exigir que lhe seja respeitada a sua vontade, que a vontade de não recorrer. Então, quem pode o mais revogar os poderes, pode o menos, que o advogado respeite a sua vontade. Tá? Esse é o entendimento doutrinário. Da doutrina deve prevalecer a vontade do réu e não a vontade de seu advogado. Tá? Mesmo porque ele poderia resolver isso de outra forma, né? O advogado apelou, ele não quer apelar, o juiz recebe. O que ele faz? Revoga os poderes do advogado, contrata um outro advogado e o advogado vai e desiste do recurso de apelação. Pronto, resolveu a questão. Então fica sempre nas mãos do réu resolver a questão, se ele quer apelar ou não, porque ele pode revogar os poderes do advogado que quer apelar e constituir outro que desiste do recurso que o advogado anteriormente havia interposto. E a desistência é uma das causas de extinção do recurso, como a deserção também é uma das causas de extinção. Nós já estudamos lá na Teoria Geral dos Recursos. Tá certo? Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Razões, contrarrazões? Tranquilo, falamos do prazo, né? E só esqueci de falar. E nós temos um outro prazo, que é o prazo na apelação supletiva. A apelação supletiva
nós temos aí a possibilidade, salvo engano, artigo 598, parágrafo 1º, que quando o Ministério Público não apela no prazo de 5 dias, a vítima ou seu representante legal, ou seja, as pessoas enumeradas no artigo 31 do Código de Processo Penal, ou seja, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, poderá apresentar o recurso de apelação. Isso chama-se apelação supletiva, nós falamos sobre ela lá atrás. Tem a principal, que é o Ministério Público que exerce, e tem a supletiva. Quando o Ministério Público não apela, o ofendido ou seu representante legal poderia apresentar a apelação supletiva no prazo de 15 dias. Salvo engano, quem está com o código aberto poderia fazer a leitura. Salvo engano, artigo 598, parágrafo 1º, que trata desta hipótese. Através do advogado, né? O ofendido ou seu representante legal constitui um advogado. O advogado vai apresentar a apelação supletiva, né? No prazo de 15 dias, conforme estabelece a lei. Parágrafo 1º. Para certo? Então, eu falei parágrafo único, o parágrafo 1º é parágrafo único do artigo 598. Essa é a apelação supletiva, né? Então, o ofendido ou seu representante legal, mesmo que não esteja habilitado no processo, poderá interpor o recurso de apelação no prazo de 15 dias, nos termos do parágrafo único do artigo 598. Agora, aí surge uma discussão doutrinária e jurisprudencial, e aí eu acho bem coerente essa posição, porque se o assistente, nesse caso, que é o que representa os interesses da vítima, o assistente de acusação, não está habilitado no processo, né? Se ele não foi habilitado no processo, e ele pode habilitar-se no processo quando o juiz recebe a denúncia, ele já pode se habilitar no processo. Se ele não está habilitado e o Ministério Público não oferece apelação no prazo legal, então o ofendido ou seu representante legal, através do advogado, pode habilitar no processo e apresentar a apelação supletiva no prazo de 15 dias. Mas por que 15 dias? É lógico, como ele não conhece o processo, está entrando agora no processo, nada mais justo de que o prazo seja um pouco maior, seja 15 dias, né? Porque ele não conhece o processo. Agora, se ele já está habilitado no processo, aí não justificaria o prazo de 15 dias. O prazo seria de 5 dias, paridade de armas. Por quê? O promotor tem 5 dias. Por quê? Se ele já conhece o processo, se ele já está habilitado no processo, se ele já recebe todas as intimações do processo, por que ele teria 15 dias nesse caso? Nesse caso, ele teria que ter só 5 dias, paridade de armas, não é? Então, há entendimento nesse sentido. Agora, outro entendimento fala, a lei não estabelece se ele tiver habilitado ou não. O prazo é 15 dias, ponto final. Então, tem essa discussão jurisprudencial e doutrinária sobre essa questão do prazo, que eu acho bastante coerente essa tese de que, se ele já está habilitado, não faz jus ele ter um prazo maior do que o Ministério Público, porque ele já conhece o processo, ele já está no processo. Diferentemente quando não está habilitado, aí ele teria que ter um prazo maior. Tá? Então, só para a gente esclarecer mais algum detalhe, vamos dizer, só me engano, a súmula 448 do STF também fala alguma coisa nesse sentido aí da habilitação na apelação supletiva.
Quem achar pode ler, por favor. Súmula 448 do STF. Certo? Então, essa é a súmula 448 do STF, certo? Agora, nesse caso, aí o Ministério Público é intimado para manifestar, apresentar as razões no prazo de 3 dias, tá? E se o Ministério Público, a apelação principal, ele é o apelante e tem um assistente de acusação, o assistente de acusação será intimado para apresentar as razões no prazo de 3 dias. Certo? Então tem essa questão dos 3 dias, quando a apelação supletiva, o Ministério Público é intimado a apresentar as razões no prazo de 3 dias, e quando a apelação principal, ou seja, aquela oferecida pelo Ministério Público, o assistente de acusação é intimado para apresentar as razões no prazo de 3 dias. Tá certo? Então, com isso, nós esgotamos essa questão do prazo. E o prazo é prazo processual, né? Artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ou seja, exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. E para o Ministério Público, tem o artigo 798, parágrafo 5º, mas há uma discussão jurisprudencial. O parágrafo 5º diz que fala que conta da ciência do Ministério Público, quando ele toma ciente do processo. Agora, no processo digital, mais simples, né? Envia-se uma intimação eletrônica, o Ministério Público abriu aquela intimação, no outro dia começa a contar o prazo dele. Então é inquestionável. Agora, no processo físico, a grande questão é que o Ministério Público contava do ciente, quando ele toma ciente da decisão. O juiz mandava para ele, o cartório mandava lá para o Ministério Público ele tomar ciência. Ele deixava o processo lá em cima da mesa 30 dias. Fala, não vou tomar ciência não, porque aí eu tenho 5 dias para recorrer. Então ele controlava o prazo. Então o STF veio e falou, não, peraí, está errado. Esse 798, parágrafo 5º, não pode ser dessa forma. Não é da ciência, e sim da carga. Quando o processo chega na repartição do Ministério Público, chegou hoje, o funcionário recebeu, a partir de amanhã começa a contar o prazo de 5 dias que o Ministério Público tem para recorrer. Tá? Há bastante divergência nesse sentido aí, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é nesse sentido. Tá? Porque senão, se não entendermos dessa forma, o Ministério Público iria controlar todo o prazo. Eu vou deixar aqui 40 dias, o juiz não me cobrou ainda, depois eu ponho ciente aqui, e aí eu apresento a apelação, interponho a apelação aqui no prazo de 5 dias. Né? Então, feitas essas observações, entendo que nós falamos tudo aí sobre o prazo. Tá? Estou olhando à esquerda que eu estou gravando pelo celular, conforme comento com vocês. Né? Então vamos lá, agora nós vamos falar, antes de falar sobre competência e processamento, vamos falar um pouquinho da apelação das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, né? Que agora são outros fundamentos. E aqui nós podemos dizer que a apelação das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri trata-se de apelação de forma vinculada. Como é vinculado também a apelação das decisões proferidas, aliás, fui mudar o ar-condicionado aqui, perdi o raciocínio aqui, trata de fundamentação de forma vinculada como recurso especial extraordinário. Então, recurso extraordinário, eu só posso recorrer com fundamento no artigo 102.3, letra A, B, C ou D. Recurso especial com fundamento no artigo 105, inciso 3º, letra A, B e C. Então, são recursos que você só pode recorrer naquelas hipóteses. Aqui é a mesma coisa. Né? As apelações da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, ela é de forma vinculada. Né? Você tem que indicar qual é o fundamento da sua apelação. Então, nós verificamos que o artigo 593, terceiro,
do Código de Processo Penal, existe 4 hipóteses para que você possa apelar das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri. 4 hipóteses. Inciso 3º, letra E, aliás, letra A, B, C e D do Código de Processo Penal. Então, por isso que eu digo que a apelação é de forma vinculada. Você está de forma vinculada àquelas hipóteses que o legislador permitiu que você recorresse das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri. Certo? Então, isso é muito importante. Então, se você vai apelar das decisões do Tribunal do Júri, você tem que indicar: olha, estou apelando, interpondo a apelação com fundamento no inciso 593, 3º, letra A e C do Código de Processo Penal. Ou letra A, C e D, ou só letra A, ou só letra D. Então, você tem que indicar a sua fundamentação no recurso de apelação, porque ele é de forma vinculada. Então, a primeira hipótese de cabimento de recurso de apelação das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é toda vez que ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Então, nulidade posterior à pronúncia. Você já sabe o que é pronúncia, né? Não é impossível quem participe da aula aí que não sabe o que é pronúncia. É quando o juiz decide que há indícios de autoria e materialidade e determina que o réu seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Então, ele está pronunciando, ele está mandando o réu para a segunda fase, que é a fase de julgamento pelo Conselho de Sentença. Certo? É o inciso, artigo 413, salvo engano, do Código de Processo Penal. Né? Ele vai pronunciar o réu, mandar o réu à segunda fase para o julgamento. Então, toda vez que ocorrer uma nulidade posterior à pronúncia, é possível que você proponha uma apelação contra essa decisão do juiz. Agora, nós temos que ver que as nulidade absoluta não, porque a nulidade absoluta ela pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição e deve ser reconhecida até mesmo de ofício pela autoridade judiciária ou mediante requerimento das partes. Então, uma nulidade absoluta ela não se convalida. Já no processo penal, nós temos o artigo 563 do Código de Processo Penal que diz o seguinte: no processo penal não será reconhecido nenhuma nulidade se não causar prejuízo à defesa. Artigo 563. Então, é necessário que você demonstre o prejuízo. Já a nulidade absoluta, o prejuízo é absolutamente presumido. Uma audiência realizada do réu sem que tenha a presença de um advogado, seja constituído ou nomeado, é nulidade absoluta. O prejuízo aí ele é presumido, não precisa nem você demonstrar, porque a própria existência desse ato já presume-se o prejuízo para a defesa do réu que estava sem advogado. Tá certo? Agora, quando ela é relativa, existem alguns momentos que a lei estabelece que você tem que arguir essa nulidade sob pena de preclusão. Ou seja, você não poderia mais arguir a nulidade relativa. Certo? Então, quem pode ler aí, por gentileza, me auxilia aí o artigo, salvo engano, 571, inicialmente, inciso 5º, e 791, inciso, salvo engano, inciso 8º do Código de Processo Penal, que indica os momentos que a nulidade relativa deve ser arguida sob pena de preclusão. Quem pode fazer a leitura? As nulidades posterior à pronúncia deve ser, eu vou só explicar, a nulidade posterior à pronúncia, ela deve ser arguida quando apregoado às partes. Então, qualquer nulidade que ocorra da decisão de pronúncia até o início do julgamento, você deve arguí-la no exato momento que for apregoada às partes. Então, iniciado o julgamento, o juiz apregoou às partes, você vai falar: excelência, pela ordem eu tenho uma nulidade para ser arguida. E o juiz, após colher manifestação do Ministério Público, irá decidir
se reconhece a nulidade ou não. Se ele não reconhecer, cabe a apelação com fundamento no inciso 593, inciso 3º, letra A. Tá certo? Então é o momento que você tem. Se você esperar, apregou as partes e o juiz praticou outro ato, está precluso. Você não pode mais arguir. Por exemplo, o juiz determinou, autorizou a juntada de um documento no processo por violação ao artigo 479, ou seja, 3 dias antes do julgamento, 2 dias antes do julgamento, ele autorizou que a acusação juntasse um material no processo. Isso não pode. Isso é uma prova ilegítima, ela ofende direito processual, porque ela ofende o artigo 479 do Código de Processo Penal, que você não pode juntar nenhum documento 3 dias antes do julgamento. Por quê? Você iria surpreender a outra parte, ela não teria como em tempo hábil para estudar e analisar aquele documento. Isso serve tanto para a acusação quanto para a defesa. O juiz não pode admitir essa juntada. Se ele admitir, ele estaria admitindo uma prova absolutamente ilegítima, tá? Uma prova ilegítima. E nesse contexto, se isso acontecer, quando se iniciou o julgamento, o juiz determinou que o oficial de justiça faça o pregão, ou seja, apregou as partes, faz a chamada das partes que irão participar do julgamento, você tem que falar: excelência, pela ordem eu tenho a nulidade a ser arguida nos termos do artigo 571, inciso 5º do Código de Processo Penal. É isso, quem localizou pode fazer a leitura. Por favor. Ainda não localizaram aí, por gentileza? Quinto. É o que eu acabei de explicar, né? Então, toda nulidade que ocorre posteriormente à pronúncia, você tem que arguí-la no momento que inicia o julgamento pelo tribunal do júri, sob pena de preclusão. Se você falar: vou deixar para arguir na hora que, no intervalo, na hora que voltar do intervalo, ou quando terminar o julgamento, já era, está precluso. Está precluso. Agora, as nulidades que ocorrem durante o julgamento, essas devem ser arguidas no exato momento que ela ocorre, sob pena de preclusão. O jurado está dormindo. Excelência, quero que conste em ata que o jurado, a senhora pode verificar que o jurado está dormindo. Então, isso é nulidade. Então, conste na ata. Então, se você deixar, falar assim, terminou o julgamento, ela deu a sentença, você fala: excelência, tem uma nulidade porque o jurado estava dormindo. Já era, preclusão. Você tem que arguir no momento que ela ocorre. Tá, aí você pode ler, por gentileza, Henrique, o artigo, mesmo artigo, só que inciso 8º, né? Que trata aí das nulidades. Deu uma falha aí no microfone aí, mas eu já... Certo? Então é o que eu acabei de explicar. Se está tendo júri, está tendo audiência e ocorrer uma nulidade, você tem que arguir no momento que ela ocorre. Se você deixar para arguir em momento posterior, o juiz vai falar para você: não, mas já está precluso. Você não arguiu no momento que determina a lei nos termos do artigo 571, inciso 8º do Código de Processo Penal. Tá? Então nós falamos a primeira hipótese de cabimento do recurso à apelação das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, que trata-se do 593, letra A, do Código de Processo Penal, que fala que cabe apelação quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Certo? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pois não. Não, imediatamente. A nulidade ocorreu agora. Por exemplo, você foi fazer uma pergunta para a testemunha. A juíza está indeferindo. É nulidade, é uma violação ampla à defesa. Excelência, eu quero que conste no termo de audiência aí que foi indeferida a pergunta dirigida à testemunha e isso causa um prejuízo para a defesa.
É naquele momento. Você não pode deixar para arguir depois que terminou o depoimento. Para excelência, eu quero que conste que foi indeferida as perguntas formuladas pela defesa, que viola a plenitude de defesa, a garantia constitucional. Então você tem que arguir no momento que ela ocorre sob pena de preclusão. É isso que diz o artigo 571, inciso 8º do Código de Processo Penal. Certo? Por nada. Mais alguém? Pois não? Ah, não, aqui eu não estou na sequência aqui, eu não... Por gentileza. Defeito devolutivo. Não, eu não. Apelação, a regra geral, é efeito devolutivo. Apelação é o recurso mais amplo que tem. Devolve-se toda a matéria, objeto que não está preclusa. Lógico, se a matéria foi preclusa, o tribunal não vai manifestar porque houve a preclusão. Mas se você arguiu a nulidade no momento que ela ocorreu, o recurso de apelação tem como regra o efeito devolutivo, ou seja, devolve toda a matéria de direito e a matéria de fato que será examinada pelo Tribunal de Justiça, pelo duplo grau de jurisdição, pelo Tribunal Superior. Ele vai examinar tanto a questão fática quanto a questão de direito, certo? O efeito é devolutivo. Por nada. Mais alguém? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos continuar. Esse é um estudo importantíssimo, né? Das apelações, das decisões proferidas do Tribunal do Júri. Então vamos lá, quem pode me auxiliar a fazer a leitura na exatidão do artigo 593, inciso 3º, letra B, toda vez que o juiz der uma decisão contrária ao texto expresso em lei ou à vontade dos jurados. Não é isso? Quem pode me auxiliar, né? B de bola. Contrária à lei expressa ou à decisão do jurado. Então, a decisão do juiz, né, ela tem que se basear respeitando a vontade dos jurados. Então, se o juiz não respeitar a vontade dos jurados ou for expressamente contra o que a lei determina, errou o critério trifásico de aplicação da pena, ou seja, toda vez que ocorrer um erro improcedente, toda vez que o juiz errar na aplicação do procedimento, inobservando os procedimentos que a lei determina ou desrespeitando a vontade dos jurados, certo? Toda vez que isso ocorrer, caberá apelação com fundamento na letra B, que existir um erro improcedente. Então, se você apela com fundamento na letra B, o que o tribunal poderá fazer? Se você apela com fundamento na letra A, dizendo que há nulidade, se o tribunal acatar a nulidade, ele vai declarar nulo o julgamento e determinar que se faça outro julgamento. Não é isso? Agora, se ele reconhecer que a decisão dos jurados, a decisão do juiz-presidente está contrária à lei ou está em desrespeito à vontade dos jurados, contrariando a vontade dos jurados, o que o tribunal vai fazer nesse caso, se ele der provimento ao seu recurso? Quem pode ler agora, por gentileza, o parágrafo 1º do artigo 593? Esse é o resultado que o tribunal poderá fazê-lo quando julgar o seu recurso de apelação com fundamento no artigo 593, inciso 3º, letra B do Código de Processo Penal. Certo? Então, nesse caso, se a decisão do juiz-presidente for contrária à lei ou contrária à vontade dos jurados, o tribunal irá fazer a correta adequação e vai corrigir aquela sentença do juiz. Ele não vai anular, determinar novo julgamento, ele vai corrigir aquilo que está de errado. Certo?
Parágrafo 1º do artigo 593 do Código de Processo Penal. Sim, o que o tribunal pode fazer que eu acabei de explicar, tá bom? Certo? Então vamos lá, inciso 3º, né? Toda vez que houver erro ou injustiça na decisão, é o inciso 3º inciso 3º do artigo 593, letra C. Quem pode fazer a leitura aí? Tá? Então, for erro ou injustiça na aplicação da pena ou medida de segurança. Então, toda vez que existir um erro, por exemplo, o juiz reconheceu um agravante não previsto em lei, um atenuante não previsto em lei, ou o juiz, por exemplo, fixou a pena base abaixo do mínimo legal, né, a súmula 231, salvo engano, do STJ, nesse sentido, que desautoriza o juiz a agir desta forma, né? Então, nesse caso, o recurso poderia ser proposto e deveria ser proposto com fundamento no artigo 593, inciso 3º, letra C. Injustiça, né? O sujeito é primário sem antecedentes criminais no homicídio qualificado com uma qualificadora. O juiz deu a pena máxima, 30 anos de reclusão, quando o júri votou pela condenação. Então, nesse caso, a gente verifica, de acordo com a jurisprudência e a doutrina, que a pena deve ser fixada no mínimo legal, ou se não, próximo ao mínimo legal. Essa é a orientação doutrinária e jurisprudencial. Se o juiz assim não o fez, nós verificamos que há aí uma injustiça, né, na aplicação da pena, ou no caso de medida de segurança, né? Medida de segurança, eu já falei, quando o juiz absolve na sentença absolutória imprópria, ele absolve e aplica a medida de segurança, né? Se for o crime apenado com reclusão, de internação em hospital de custódia. Se for crime apenado com detenção, ele vai determinar o tratamento ambulatorial. Para o inimputável. Para o semi-imputável, o juiz deve escolher, né? O juiz, porque antes nós tínhamos um sistema duplo binário só um minutinho, que possibilitava a aplicação de pena e medida de segurança. Hoje não. Hoje, ao semi-imputável, ele escolhe, aplica um ou outra. Então, se ele optar por aplicar a medida de segurança ao semi-imputável, ele deve fazer a diminuição de 1 a 2/3, conforme prevê o parágrafo único do artigo 26 do Código Penal. Tá? Agora, se ele escolher, ele pode aplicar a medida de segurança também ao semi-imputável, o que ele não pode aplicar as duas, porque hoje vige o princípio vicariante e não o princípio duplo binário. Pois não, o aluno que fez pergunta. Mas já restabeleceu? Sim, vai ser disponibilizada essa aula também para vocês depois, tá bom? Estamos gravando aqui de outra forma. Obrigado. Tá? Tudo bem, então, sobre esse fundamento, que é a letra C, erro ou injustiça na decisão, caberá, então, apelação contra a decisão proferida pelo Tribunal do Júri com este fundamento. Também estamos diante de um erro improcedendo. O juiz erra na aplicação dos procedimentos legais de inobservância do critério legal. Tá? Não há que se falar em erro injudicando. O erro aí é improcedendo. E desta forma também, se você apela com fundamento no inciso 3º, letra C, do Código de Processo Penal, o tribunal vai... Oi, melhorou agora? Eita. Então, não foi perdido, que eu vou disponibilizar a aula para vocês, eu já falei, tá bom? Essa aula será disponibilizada via YouTube para vocês. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo melhor? Tá travando? E agora, melhorou ou não?
Então tá, não se preocupem aí, vocês acompanhem aí que eu vou terminar esse quadro aqui e depois eu disponibilizo a aula para vocês. Certo? Então, se for com fundamento no artigo 593, inciso 3º, letra C, erro improcedendo, o tribunal deverá proceder à devida retificação também. Tá certo? A questão que dificulta um pouco mais, que nós vamos ter um pouco mais de trabalho para explicar, e vocês para entender, é o fundamento no artigo 593, letra D, tá? Que nós já vamos continuar o estudo.